Sabe, hoje a gente vai mergulhar num assunto que todo mundo tem, mas que pouca gente realmente entende: as nossas defesas psicológicas. E se a gente pensasse nelas não como uma falha, mas, sei lá, como guardiões invisíveis? Um sistema incrível que a nossa própria mente cria para se proteger. Vamos fundo nessa ideia. É uma sensação que com certeza todo mundo conhece, né? Aquele momento em que a gente tem uma reação e logo depois para e pensa, ué, por que eu fiz isso? Essa impressão de que tem algo nos movendo por baixo dos panos é exatamente aí que começa a nossa conversa de hoje. Imagina só o seguinte: dentro da nossa cabeça, da nossa psique, existe uma equipe de proteção secreta que trabalha no inconsciente. E a missão deles é muito clara e bem poderosa: proteger a gente da dor, da ansiedade, de qualquer coisa que possa ameaçar a nossa segurança emocional. Hoje, a gente vai conhecer essa equipe. Então vamos lá. Chegou a hora de botar um rosto, ou melhor, um nome nos membros dessa equipe. A gente vai focar em 3 desses protetores principais para entender como eles agem no nosso dia a dia, muitas vezes se a gente nem se dá conta. O primeiro deles é o especialista em bloqueio, a negação. É aquela parte da nossa mente que, quando se depara com uma verdade muito, mas muito dolorosa, simplesmente fala: não, isso não está acontecendo. Ela cria tipo uma parede para poupar a gente de um soco emocional que talvez a gente não aguente naquele momento. E o mais impressionante é que isso não é só uma ideia, uma metáfora. Tem base no nosso cérebro. A ciência mostra que o cérebro pode literalmente fazer isso. O nosso córtex pré-frontal, que é a parte mais racional, o nosso gerente, consegue dar uma ordem para desligar a amígdala, que é tipo o nosso alarme de incêndio emocional. É o corpo se protegendo de forma física. Aí a gente tem a projeção, e esse protetor é bem astuto. Ao invés de lidar com um sentimento que incomoda, tipo raiva ou inveja, ele joga esse sentimento em outra pessoa. É como se a mente dissesse: opa, não sou eu que estou sentindo isso não, é você. Isso a gente vê na prática o tempo inteiro, né? Um sentimento de inveja que a pessoa não admite para si mesma vira acusação: nossa, fulano é muito invejoso. A própria raiva que a gente sente é vista como se o outro estivesse sendo agressivo. É um jeito que a mente arruma de não ter que olhar para as próprias sombras. E por último, temos a repressão. Se a negação diz, isso não está acontecendo agora, a repressão vai além. Ela pega uma memória, um pensamento ou um desejo doloroso e enterra, mas enterra tão fundo no inconsciente que a gente esquece que aquilo existiu. O problema é que essa energia não some, ela fica lá, sabe? Influenciando o que a gente faz sem a gente entender por quê. Ok, então já conhecemos a equipe. Mas fica a grande pergunta, né? Por que essa equipe foi criada, afinal? Qual é a força por trás de mecanismos tão complexos? E a resposta para isso nos leva, assim, para o centro da psique humana. E tá aí, a raiz de tudo, segundo a virtologia, é o orgulho. Mas não aquele orgulho bom de uma conquista, sabe? É um orgulho mais fundamental. É uma necessidade primitiva, lá do fundo, de se sentir importante, de ser aceito. É essa necessidade que as nossas defesas protegem com unhas e dentes. E esse orgulho se manifesta de várias formas. É aquela necessidade de pertencer a um grupo, é o desejo de estar no controle da situação, é o pavor de falhar e, principalmente, a dificuldade enorme que a gente tem de admitir as nossas próprias falhas. Tudo isso faz parte de um instinto de sobrevivência social. E qualquer coisinha que ameaça isso, o alarme dispara. Então, para amarrar tudo isso, a negação, a projeção, a repressão, elas não aparecem do nada. Elas são, na verdade, os guarda-costas do nosso orgulho. Quando alguma coisa ameaça a imagem que a gente construiu, o nosso valor, o nosso lugar no mundo, essa equipe entra em campo para defender o forte. Mas olha, entender isso tudo não é para gerar culpa, muito pelo contrário, é sobre liberdade. Ter esse conhecimento é a chave para a gente conseguir sair do piloto automático e começar a fazer escolhas de verdade, com consciência. Vamos ver como? O pulo do gato está aqui. A ideia não é sair brigando com essas defesas, tentando acabar com elas. E se, em vez disso, a gente começasse a vê-las como mensageiras? Elas estão, na verdade, nos apontando onde estão nossas feridas, nossas inseguranças. O objetivo é ter curiosidade e não autocrítica. E tem um caminho prático para isso. Primeiro, é só observar, olhar para os nossos padrões sem julgar. Depois, tentar identificar, dar um nome. Ah, isso aqui parece projeção. O passo mais poderoso é o terceiro, questionar. Se perguntar, o que em mim, que parte do meu orgulho, está se sentindo ameaçada agora?
Essa pergunta muda o jogo. É ela que abre a porta para a gente poder, enfim, escolher uma resposta diferente. E o mais legal desse processo é que quanto mais consciência a gente traz para esses padrões, mais forte o nosso eu de verdade fica. A gente começa a construir uma segurança que vem de dentro, que não depende tanto da validação de fora. E aí, a nossa equipe de protetores pode finalmente tirar umas férias. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. E se cada uma dessas defesas não for um sinal de que algo está errado ou fraco, mas sim um mapa que aponta exatamente para o lugar onde a gente mais precisa olhar para se curar e para crescer?